Rapaziada, vamos falar do Chelsea, meus amigos, ou seria Filhos do Brighton? Não é mais Chelsea, Filhos do Brighton. Rapaziada, Facundo Bonanoite é do Chelsea. Eu já vou considerar contratado, eu não vou fazer outro vídeo. Então esse vídeo fica de contratação do Facundo Bonanoite. Muita coisa pra falar e pouco tempo. Por exemplo, antes de falar do Bonanoite, calma. Respira, conta de 1 até 10. O Palmer tá fora contra o Fulham, Badiashile e o Lavia também, belezinha? O Maresca falou, ó, o Palmer é dia a dia, ele tem uma lesão muscular. Eu acho que o Palmer só depois da data FIFA mesmo. Até melhor mesmo pra preservar o Palmer, né? É um jogador importante. Ele falou do Lavia e o Badiashile vão estar mais perto. Depois eu acho que Lavia e Badiashile, final de setembro, começo de outubro, belezinha? Gostei muito, Maresca. Você é bom, Maresca. Você é bom. Gostei muito que o Maresca falou do Nkunku. Profissional fantástico, sempre treinou bem. A única posição de Nkunku era a posição dele. Ele era um jogador como o Palmer, que joga ali nos bolsos, mais centralizado. Podem esperar coisas fantásticas dele no Milan, porque ele é um jogador fantástico e profissional. Obrigado, Marisca. Obrigado. Obrigado. Eu não tava aguentando mais um monte de bosta que não sabe nada chamar o cara de bagre. O cara jogava fora de posição 80% da vida histórica dele no Chelsea. Jogou fora de posição. Você vê no Mundial, que ele jogou mais próximo da posição dele, ele foi bem. Não foi maravilhoso, mas foi bem. Ritmo, né? Falta ritmo de jogo pro Nkunku. Aí, o problema é Nkunku. Você vai pro Milan, vamos ver como é que o Alegre vai colocar ele pra jogar, né? Vamos ver. Mas eu gostei muito que ele falou aqui. Ó, o Maresca falando do Garnacho, ó. Eu vejo um jogador que claramente é um ponta. Eu vejo ele como um ponta. Ponta. Você vê ele falando do Palmer, mais central. Garnacho, ponta. Perfil diferente. Eu sempre falo, perfil. Aí ele falando que você pode esperar chegadas e saídas. E já vou falar aqui da Champions League. Aí, meus amigos, Facundo Bonanoite é do Chelsea. Quando eu vi isso aqui, aí eu pensei, se for pro Strasbourg, perfeito. Bater palmas. Aí vem. Aí, depois o até falou, né? É, tá muito perto de contratar por empréstimo. Cara, não é possível. Deixa eu ver. Não vai ter opção de compra, não? Não vai ter opção de compra, não? Ó. Né? Está muito perto. Cara, ó. Primeiramente, se tiver uma opção de compra, vou logo falar. Se tiver uma opção de compra, legal. Legal. Se for um empréstimo seco, uma vergonha. Vai desenvolver pro Brighton? Vai desenvolver pro Brighton, pra depois o Brighton pedir um cheque em branco? Então, rapaziada, se tiver uma opção de compra, bacana. Empréstimo, pouco custo. É um jogador que você ainda tem. Vou falar sobre ele. Que é um jogador que tem um risco. Se não tiver opção de compra, uma vergonha. Eu vou logo avisando, uma vergonha. Vai desenvolver pro Brighton, aí vai que dá certo, aí o Brighton vai querer colocar um cheque branco pro Chelsea assinar. Vale a mesma coisa pro Bayern do Nicolas Jackson. Pro Bayern pegar o Jackson sem opção de compra é uma vergonha. Vale. O pau que bate Chico, bate em Francisco também. Aqui nesse canal não tem essa. Entendeu? Agora. Gente, o Bonanoite é um jogador que joga hoje na função do Palmer, na função do Estevão. Pra ser ponta no sistema do Maresca, ele pode jogar de ponta direita, de playmaker pela direita. Pra ser ponta no sistema do Maresca, não serve. Olha o que aconteceu com o Nkunku. Ele é um jogador pra jogar mais centralizado no mesmo mapa de calor do Palmer. E quem tá jogando lá? O Estevão agora, né? O Estevão jogou mais centralizado contra o West Ham, foi bem até. Só que o Estevão também pode jogar pela ponta. Mas foi prometido ao Estevão jogar mais centralizado. Então o Bonanoite vai ser o quê? Terceira opção, a não ser, aí vamos lá. Puxar o Palmer pra esquerda é uma opção, porque o Xavi Simons era pra onde? Pra aquela parte esquerda ali. Pra aquela parte esquerda. Puxa o Palmer mais pra esquerda e coloca o Bonanoite pela direita. Só que vai jogar Bonanoite e Palmer junto? Por isso que o Xavi Simons dava pra encaixar. O Xavi Simons tem veia de 8. O Xavi Simons é um 8 barra... Poderia jogar de 8 barra 10. E você botar o Palmer pra direita. O Bonanoite não é 8. Ele não tem físico pra jogar 8. Rapaziada, outra coisa. Não se surpreendam. Eu acho que ele vai sair. Não se surpreenda se o Jackson ficar. Não se surpreenda se o Jackson ficar. Já tô dando a pílula aqui. Porque tá muito... Porque você pode botar o João Pedro pra trás e ficar com 2 9s. A temporada pro Chelsea é longa. Você fica com Dilep e Jackson e você recua o João Pedro. Você pode fazer isso. Eu, particularmente, não sou muito fã do Enzo, desse papel de meia pela esquerda que o Maresca usa. Mas o Maresca tá desenvolvendo ele lá e ele tá produzindo. Eu não sou muito fã, mas eu tenho que dar o braço a torcer pro Maresca, que ele tá desenvolvendo o Enzo lá e o Enzo tá produzindo. Então, não tem o que eu falar, não tem o que eu questionar.
Mas eu particularmente não sou muito fã. Mais uma opção é Jackson e Dilep de 9 e recua o João Pedro. Aí se você precisar de usar o João Pedro de 9, você usa o João Pedro de 9. Entendeu? Aí vamos pro Facundo Boa-Noite. Rapaziada, extremamente talentoso. Eu fiz um vídeo aqui para membros. 12 de junho de 2025. Até botei aqui, ó. Novos Virtus e Cherki. Novos Virtus e Cherki. Os talentos. Thiago Almada. Olho no Thiago. Eu coloquei aqui, ó. Nico Paz. Ó, Thiago Almada. O próximo, ó. Facundo Boa-Noite, ó. Vai pro Leicester. Ó, peraí. O Facundo Boa-Noite teve escolhas de carreira suspeitíssimas. Aí. Outro cara que precisa tomar uma decisão certa na carreira. Ó, decisão certa na carreira. Aí que tá. Ser banco no Chelsea serve, Boa-Noite? Hein, Boa-Noite? Ser banco no Chelsea serve? Boa-Noite, cara. O Boa-Noite, beleza, no Brighton ele é banco, aí vai pro Leicester. Cara, tem muito talento aqui, rapaziada. Tem muito talento. Mas ele precisa tomar cuidado aonde ele dá o próximo passo, cara. Muito cuidado. Facundo Boa-Noite. Gosto dele, gosto do potencial dele com a bola. Eu acho que esses 2 aninhos aí de Premier League vão fazer bem pra ele, mas ele precisa escolher o próximo clube dele melhor. Tá errando muito na escolha de carreira, de clube, tá errando muito. O Boa-Noite. Precisa acertar. Mas é um nome, sempre gente, que é um nome mais ano a ano. Outro nome mais ano a ano. É um nome mais ano a ano. O problema do Boa-Noite, ele chegou muito jovem na Premier League. Ele chega com 18 anos na Premier League, no Brighton. O Brighton não tem... Gente, o Brighton não tem medo de colocar esses moleques pra jogar. O Brighton não tem medo. O Brighton bota pra jogar. Entendeu? O Brighton bota pra jogar, o Brighton não tem medo. E ele chegou sem físico, 18 anos, muito jovem na Premier League. Ele até começa bem, só que é difícil você ter aquela consistência na Premier League. Ele desenvolveu mais fisicamente, ele tá um pouco mais adaptado, pelo menos esses 2 anos na Premier League fizeram bem pra ele, mas eu ainda não acho ele 100% adaptado à Premier League. Eu ainda acho que ainda falta um pouco mais. Falta o quê pro Boa-Noite? Jogar regularmente. O Chelsea vai botar ele pra jogar regularmente? Gente, talentoso, talentoso. Ele é jogador especial com a bola. Eu até falo no vídeo, com a bola ele é especial. Categoria, a parte de playmaker, eu pensei, se é pro Strasbourg, cinema. Cinema. Agora, direto pro Chelsea, já fico um pouco desconfiado. Ele vai ser banco do banco. Eu não acho que ele vai estar à frente do Estevão. O Estevão já vai ter problema com o Pedro Neto. Porque agora você tem Guides e Garnacho. Então vai ser Estevão e Pedro Neto. Então, cara, ele pode até ter uma minutagem no Chelsea, mas que tipo de minutagem? O Chelsea errou em perder o Xavi Simons, rapaziada. Claramente falando, o Chelsea errou em perder o Xavi Simons. Principalmente pelo preço que foi. O Chelsea errou em perder o Xavi Simons. Erro dos donos. Eu falo que os acertos, o projeto é bom, isso não vai alterar o projeto. O Chelsea estava ganhando jogador do Bayern e de outros times, mas é um erro. Perder o Xavi Simons foi um erro. Claro, Boa-Noite, mega talentoso, muito futuro. Mas eu não sei se ele tá pronto para esse tipo de movimento agora. Mas o lado bom do Boa-Noite, que esses 2 anos na Inglaterra fizeram bem pra ele se adaptar um pouco mais. Agora falta o que pra ele? Jogar regularmente. Jogar regularmente, experiência, jogar. Porque ele ficou banco no Leicester. Ele teve dificuldade. E o Nistelrooy também, treinador Jim Carrey. Entendeu? Então, é muito complicado, é um movimento arriscado do Chelsea, belezinha? E a Champions League, Barcelona, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos e Karabag. 3, 6... Napoli fora de casa é duríssimo. 9, Atalanta fora de casa. Eu acho que o Chelsea ganha todos os jogos. Tirando o Barcelona. Tirando o Barcelona, eu acho que o Chelsea ganha todos os jogos em casa. E ganha o Karabag fora. 12 pontos. 16 pontos, rapaziada, te coloca nas oitavas. Se você vai ter o jogo de volta em casa, aí vamos ver. 16 pontos te coloca nas oitavas. Isso aí é certo. 16 pontos te coloca nas oitavas. Nos 16, né? Nos 16. Pra você já ir entre os 8, o Chelsea tem condição de estar entre os 8? Tem. É ganhar aqui, ó. Ganhar 6. 18 pontos, eu acho. 18 pontos te coloca entre os 8, eu acho. 18 pontos. Deixa eu ver aqui a última Champions League. Eu acho que 18 pontos te coloca. Não, cara. Aqui, pronto. 18, ó. Oitavo. 16, ó. Tá aqui, ó. 16, ó, 16 pontos. Ó. 18 pontos te coloca entre os 8. Dizem, ó, existe também, ó, 16 pontos também pode te colocar entre os 8. Tem 3 16 pontos. Então, o alvo do Chelsea, principalmente com Barcelona, Bayern e Napoli fora, é 16 pontos. É o alvo do Chelsea, 16 pontos.
Rapaziada, vamos falar do United, meus amigos, e o Ruben Amorim se explicou. E, rapaziada, duas coisas antes da gente começar. Do mesmo jeito que depois do jogo contra o Grimsby, ele deixou a entender que poderia pedir o boné e sair, nessa entrevista ele deixou entender que, cara, vai lutar. Enquanto o clube der suporte pra ele, ele vai lutar. Depois do Grimsby, ele tava bem frustrado, ele fala, cara, eu tava mal, eu tava frustrado, eu tava realmente de cabeça cheia, a performance, o jeito que a gente jogou, cara, ele sabia que tudo aquilo ali ia refletir nele. Nessa entrevista, ele falou que, cara, quero lutar. Tem horas que eu quero ficar 20 anos aqui e tem horas que eu quero me demitir. Vamos lá, ó. Vamos começar aqui. Ó, essa foi a parte mais difícil da derrota. Não é nem o resultado, mas do jeito que perdemos aquele jogo ou empatamos aquele jogo. São as pequenas coisas, lutar pela bola, correr. Então o jeito, a forma, frustrou ele. Cara, e ele sabe, eu acho que ele realmente sentiu a pressão que ia nele, a crítica ia nele. Depois de muito tempo, a crítica iria nele, e foi nele. Aí ele explica aqui melhor. Eu sei que quando eu falo com vocês, da imprensa, pra ser realmente honesto com vocês, toda vez que tiver uma derrota no futuro, eu vou ser daquele jeito. Vamos lá, rapaziada. Isso aqui, nossa. Eu vou falar que eu odeio meus jogadores. Algumas vezes eu vou falar que amo os meus jogadores. Algumas vezes eu vou querer defender meus jogadores. E, tipo assim, esse é meu jeito de fazer as coisas. Eu vou ser assim. Eu me senti daquele jeito naquele momento. Eu estava muito frustrado, maluco, né? E, tipo assim, ó. Eu sei que vocês têm muita experiência com pessoas que falam da mídia, né? Pra ser mais calmo, ó. To be calmer. Eu não vou ser assim. Ó, mais consistente, mais calmo. Eu não vou ser assim. Então, eu tô tentando entender isso. E eu vou ser eu. É por isso que eu tenho a paixão que eu tenho. E naquele momento eu tava muito chateado e realmente desapontado. Porque eu senti que tivemos uma boa pré-temporada. Que estávamos jogando melhor. Tipo assim, ele ficou desapontado, né? Que jogamos mal por 30 minutos contra o Fulham. Então, jogamos mal por 30 minutos contra o Fulham. E depois desse tipo de performance, então eu tô focado no próximo jogo. Então ele fala aqui uma coisa, ó. Algumas vezes eu quero me demitir. Algumas vezes eu quero estar aqui por 20 anos. Algumas vezes eu amo meus jogadores. E algumas vezes eu não quero estar com eles. Então, novamente, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar nisso. Basicamente, o Ruben Amorim. Rapaziada, ó. Cara, de verdade, eu gosto muito dele. O Ruben Amorim do esporte é um treinador que eu aprendi a admirar muito. O trabalho dele no esporte foi bonito, gente. O Ruben Amorim, ele não chega no United sem currículo, sem lastro, sem realmente se provar em qualquer cenário. E a mudança do esporte pro United seria desafiadora, todo mundo sabia disso. É claro. Agora, essa questão de não saber lidar com a imprensa é uma questão que eu já venho criticando ele desde que ele chegou no United. Na Inglaterra, você tem que saber lidar com a imprensa. Ele não tá mais no esporte, ele era muito... Como ele começou a ganhar muito cedo, a torcida defendia ele, o pessoal comprava as brigas dele, ele era mais amigos, mais próximos com a imprensa. A imprensa de Portugal, ela não é tão... como posso falar a palavra? Ela não é tão cri-cri como é a imprensa inglesa. A imprensa inglesa, ela quer que você fale uma coisinha fora do negócio pra criar uma manchete. Em Portugal não era assim. A imprensa de Portugal, nesse ponto, ela tem uma imprensa muito tranquila. Você não pode perder 4 seguidas lá, né? Você perdeu 4 seguidas, Porto, Benfica e Sporting, aí o negócio pega. É difícil você perder 4 seguidas lá com o Porto e com o Benfica e com o Sporting no Campeonato Português. Então, é muito complicado. Ele tem que saber lidar melhor com a imprensa, rapaziada. Ele não pode ser assim, ó, eu vou ser assim, eu vou ser assim. Todas as vezes que tiver uma derrota feia, eu vou ser assim. Ele vai se queimar. Ou ele vai endoidar. Vocês querem um exemplo? Olha o Ed Howe. Olha o Ed Howe lidando com a imprensa, mesmo com o negócio do Isaac. Cara, quando o Ed Howe, o pessoal não lembra, no segundo ano dele, segundo ano, não sei se foi o segundo ano, ele vai pra Champions. Aí no ano de Champions, ele é triturado de lesões. Ele pega um grupo ferrado. Termina em 8º ou em 9º. Crise, porque tinha investimento no Newcastle. Lesão e ele calmo, e sempre muito calmo, muito administrando a situação. Você via que ele demonstrava mais emoção no vestiário e no clube no dia a dia. Mas com a imprensa, calmo. Porque ele não podia trazer mais pressão. A pressão era com ele trabalhar mais, ele fazer mais.
Então, essa parte de lidar com a imprensa, o Rubem Amorim precisa melhorar, rapaziada. Não pode ficar assim. Ele vai se perder. E já não é a primeira vez disso, cara. Cara, não quer falar? Fala tipo assim, ó. Frustrado, derrotado, vou conversar com meus jogadores, não é o momento, cabeça cheia. Fala. Seja sincero, mas sem ser tão sincero. Porque isso aí cria a crise que foi. O clube tá fervendo. Aí aquela coisa, a torcida, a mídia inglesa desceu a lenha nele. Tinha repórter falando que ele não é um líder. Você não assistiu o pênalti, você fala o que você fala, você não é um líder. Isso reverbera. O que repórter fala reverbera, o que ex-jogador, principalmente do United, reverbera. Ele precisa lidar melhor com isso. Eu acho que a Ineos, o United, precisa assessorar melhor o Rubem Amorim. Porque se ele continuar assim, ele vai cair em outra casca de banana. E se perder pro Burnley, como é que vai ser? E se empatar com o Burnley, como é que vai ser? É complicado. E sobre o Mainu, né? Ele fala que entende os jogadores que não estão jogando no momento, estão desapontados, mas todo mundo vai ter a oportunidade de jogar. Você tem que lutar durante a semana. Ele fala: eu quero que o Mainu fique. Ele precisa lutar pelo seu lugar. Precisamos do Kobe, então isso não vai mudar. Ele fala: eles precisam lutar na semana, trabalhar duro e lutar na semana. E o Mainu aí, ele quer que o Mainu fique e que o Mainu lute pela sua vaga no time. Mas, Rubão, você tá certo, tem que brigar mesmo pelo lugar, tem que treinar, se dedicar. Você também tem que dar você tem que dar um caminho pro jogador. É papel do treinador dar um caminho para o jogador, mas o Rubão tem que saber lidar melhor com a imprensa, rapaziada. Já não é o primeiro episódio, isso já é o quarto, quinto. Ó, eu posso falar da época da Europa League, da final. Pra mim, ele perdeu muito aquela final da Europa League pelo discurso dele. Ah, não vai salvar a temporada. Claro que ia salvar a temporada. Em nenhum momento ninguém tá falando que o título iria fazer. Ah, não, a temporada foi boa. Não ia falar isso. Mas iria dar um gostinho. Iria te comprar tempo. Tempo que você não tá tendo. Porque eu acho que se você perder pro Burnley, você não vai aguentar a pressão. Eu acho que ele não vai aguentar a pressão, rapaziada. Aí eu acho que. Se ele, ó, vamos imaginar que ele perde. Nem empata, não. Se ele perde, vamos imaginar o cenário da derrota. Perdeu pro Burnley. Ele vai pedir pra sair. Eu ficaria surpreso. Se ele empatar, aí eu acho que vai pra diretoria. E aí a diretoria vai segurar o cara? Agora, uma derrota contra o Burnley, obviamente, pode acontecer, por exemplo, uma derrota. Jogou bem o United, inimigos do gol, bola na trave, goleiro vira o Neuer, toma um contra-ataque e perde. Aí, porra, jogamos bem, criamos chance, o cara vira o Neuer, bola na trave, tomamos um contra-ataque 1-0. Pelo menos se anima, pô, jogamos bem. Existe um contexto, né? Agora, se você perde, você joga mal, aí eu acho que realmente o RH vai bater.